Estamos de volta com câmera aberta, e o câmera aberta é isso, é uma tribuna democrática. Os deputados aqui expõem, fala, mostra as suas ideias. E você que está em casa, você sim tem a obrigação de analisar cada pensamento, cada ideia dos parlamentares do Rio de Janeiro. Vitória, e agora o nosso convidado? Neste segundo bloco, Jair Marquezini entrevista o deputado Jair Bolsonaro, que faz sérias restrições à prática da democracia no Brasil. Jair Bolsonaro, do PPB, é capitão do Exército. Na Câmara, tem assumido posições extremadas em defesa das corporações militares. Não esconde sua preferência por regimes autoritários. Nesse bloco eu vou conversar com o meu querido amigo deputado Jair Bolsonaro. Jair, eu procurei, logo que vinha para o estúdio, eu procurei lá no Diário Oficial, ver se tinha meu nome lá, ganhando algum din-din lá. Procurei seu nome também, não achei. É fácil sair uma publicação no Diário Oficial? Não, é difícil, é um controle muito grande, né? Neste caso, parece que realmente foi uma atrapalhada. Não vou jamais defender o governo. Tanto é que eu votei com o Milton Temer, né? No sentido de nós já aprendemos a documentação naquele mesmo instante em que foi divulgado na Câmara aquele fato. Agora, o que falta para o governo, me entender? Quando ele emite uma cartilha para que funcionários operem, tem que ser cartilha com bom exemplo. Ele bota lá aquilo que até compromete o bom nome, no caso do Elba Ramalho, do Pelé eu não falo nada, compromete o bom nome do Elba Ramalho. É que o homem que não assume um exame de DNA de paternidade, eu passo a ter minhas reservas no tocante a ele. E também porque no passado eu fazia propaganda de uma vitamina aí, que era a farinha de trigo, né? Houve um escândalo e agora volta a fazer a propaganda da mesma vitamina. Então eu não acredito muito no homem, que inclusive vive muito no exterior. Está muito mais para Fernando Henrique do que para o povo brasileiro. Então na cartilha tinha que colocar lá, por exemplo, já querem treinar, Elba Ramalho, show, R$10, e não R$800 mil. Então isso, de qualquer maneira, desgastou o governo, que para mim já esse governo está mais do que podre, eu não tenho nada para que defender, tanto é que não voto absolutamente nada com ele, porque não confio. O que eu voto em Brasília, Xará, é o seguinte: para votar qualquer projeto, primeiro eu vejo quem é o autor, qual o nome do deputado, o senador, o executivo. De acordo do nome do autor daquela proposta, eu já começo a delinear meu voto, se é mais para a direita ou mais para a esquerda. Eu conversava com o ministro Francisco Dornelles, ele disse que o Congresso Nacional vota muito mal. O Congresso Nacional vota a lei como se fora um jogo no Maracanã, sem nenhum fundamento. Você acha que o Congresso Nacional vota muito mal? Olha, o ministro Dornelles é o presidente do meu partido, eu não quero criticá-lo. Né? A não ser que estiver na minha frente, poderia até conversar sobre o assunto em público. Mas o Congresso não vota mal, não. O Congresso vota sem saber o que está votando. Os governistas chegam lá, olham para a cara do seu líder, quer seja Aécio Neves, Inocêncio Oliveira, né? E faz assim simplesmente, ó. O líder faz assim, vai lá e aperta o botão sim, ó, assim é não, acabou, decidiu. Porque senão o deputado não vai ter como sobreviver. Que ele ganha mal, a população não vai entender o que eu estou falando, ganha mal, 5 mil líquido por mês, que pede ser 15 salários, mas isso não é dinheiro para governista. Até o líder do PMDB, algum tempo atrás, reclamou da necessidade de se aprovar o imposto verde, aquele que vai até 40 centavos a mais no litro da gasolina, tá? Porque ele não continuaria votando propostas impopulares por um ministério sem dinheiro. O que ele quer dizer com isso, Xará? Que o ministério dele tem que ter dinheiro para arrumar as estradas? Não, porque meu partido também quer arrumar o PT, o PV, o PX, o PY, todo mundo quer arrumar a estrada. Mas está na cara que parece que esse pessoal, agindo dessa maneira, tendo o dinheiro do seu ministério através de empreiteiras, consegue muita ajuda para a campanha no futuro. Jair, você acha que a CPI é uma solução para os problemas nacionais? Por exemplo, a CPI do Judiciário, você acha que isso vai resultar em alguma coisa benéfica para a população? Ou se o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, se reunisse e de repente fizesse aí uma reforma do Judiciário? Eu acho válido uma reforma do Judiciário, como do próprio Legislativo. Nós temos um excesso de número de parlamentares, não só em Brasília, como em Assembleia Legislativa. Para que 70 deputados estaduais no Rio de Janeiro? Para que 42 vereadores? E mais da metade é semi-analfabeto. Ou seja, você daria para um açougueiro o corpo da tua mãe para ser operado? Não. Por quê? Ele sabe cortar carne, mas não é médico. E aqui nós entregamos aqui a feitura das leis para semi-analfabetos, que muitas vezes, na maioria das vezes, são cooptados pelo chefe do executivo em troca de favores. Ó, se você votar conosco, nós te liberamos aí o que foi aprovado no orçamento. Nós aí colocamos a secretaria à tua disposição
para você botar lá um posto de saúde, asfaltar uma rua, cortar um galho de uma árvore, por aí afora. Então, é um político pressionado pela população que quer resultado e cooptado pelo governo, ele acaba votando de acordo com os interesses do governo. Então, hoje em dia, não existe legislativo. Eu quero dizer, nós temos Câmara, nós temos Congresso só para dizer que nós temos democracia. Mais nada. Agora, você acha que essa reforma do judiciário seria, de repente, mais importante para o país do que mesmo essa CPI? Eu gostaria que o judiciário fosse independente, mas não é, Xará. Não é. Né? Não quero defender o pobre aqui, não. Mas quem não tem dinheiro, né? Com raras exceções, como temos, por exemplo, uma brilhante juíza aqui, a Salete Macaló, que eu acompanho no Diário Oficial do trabalho dela, etc. Se você não tem recurso, o teu processo não anda. Por quê? Aquele juiz que bate o martelo contra o executivo jamais será promovido. Em Brasília, o juiz que decide contra Fernando Henrique Cardoso, jamais ele será indicado para o STJ, para o STF, para o STM, etc. É uma questão de sobrevivência própria deles. Então, gostaria que o judiciário tivesse independência, que o critério para chegar a esses altos cargos na magistratura fosse de outra forma, e não indicação política. O TCU também. Tribunais de Contas do Estado, do município, tudo dessa maneira, troca de favor. Tu vai para lá, mas você vai ter que votar conosco. Quando é que você viu um Tribunal de Contas da União ou de Estado, de município, levantar falcatruas, desvios, etc? Você não vê, pô. Você não vê. Quando acontece, é a imprensa que resolve denunciar. Não sei por que motivo. Porque tem também no orçamento da União 500 milhões de reais para você dar para a imprensa. E a imprensa, uma grande parte dela, sobrevive disso. Tanto é que a compra da Manchete, um dos possíveis compradores lá, ele tentou chegar no governo e falar, se você nos garantir 180 milhões de propaganda oficial no corrente ano, eu compro, caso contrário, eu não compro. Agora, você acha que a reforma do judiciário é fundamental? É importante que o judiciário seja mais transparente com a população e, de repente, essa CPI possa levar o Congresso Nacional a lugar nenhum? O judiciário só funciona, Xará, se um dia, por exemplo, o Executivo, vamos supor, no meu caso, Ministério do Exército, tá? E você não consegue administrativamente ganhar uma coisa para uma pensionista. Aquela pensionista entra na justiça e ganha a ação. Outras, nas situações semelhantes, continuam tendo seus processos, os seus requerimentos indeferidos. Então, se após a segunda entrada dessa pensionista requerendo aquilo, se o Exército negasse, se o ministro do Exército fosse responsabilizado pecuniariamente, pode ter certeza que nós desafogaríamos a justiça. Teríamos uma justiça que atendesse a todos. Seria basicamente a súmula vinculante. Mas isso aí tem um lobby grande. Como é que advogado vai ganhar dinheiro? Né? O pessoal costuma muito acusar parlamentar de corrupto. Mas como é que os advogados vão ganhar dinheiro? Se uma só ação julgada naquele sentido, serviço de jurisprudência para todos os demais. Agora, deputado, essa questão da CPI dos bancos. Eu me lembro que eu entrevistava o ex-presidente caçado Collor, ele me dizia o seguinte, que, isso não só a mim, mas para a imprensa toda, que no dia que um governo tivesse legitimidade para fazer, aí sim, uma reforma do sistema financeiro, esse país ia para frente. Porque até hoje, toda reforma, todo estudo que fazia sobre o sistema financeiro no país é como se fora uma pedra de gelo. Você não tem como chegar no final da linha da CPI. Logo que foi ali nomeada a CPI, né, os jornais aqui do Brasil aqui, publicaram a relação, o nome dos senadores e quem eram os seus financiadores de campanha. Por exemplo, o Romeu Tuma em São Paulo levou R$900 mil em 94. Tá? Eu não quero desconfiar aqui, nem lançar qualquer sombra de dúvida na carreira dele, senão isso eu não tenho prova para nada. Pode ser que é o banqueiro lá, o dono daqueles bancos, né? Mas você acha que a reforma do sistema financeiro era importante? É importantíssima. Agora, se só o banqueiro tivesse ganhado nesse episódio de janeiro, o governo teria interesse em apurar. Mas está na cara que não foram só eles que ganharam. Muita gente ganhou. Isso é uma grande panelinha em Brasília. O poder é isso daí. O secretário da Receita Federal disse na CPI dos bancos que precisa urgentemente de reformas importantes, como acabar essa indústria de liminares, que banqueiro não paga imposto, que 80 bilhões de dólares foram deixados de arrecadar imposto das grandes empresas. O que é necessário fazer? Ô, Xará, o que acontece? Vamos lá, Xará, vamos para o povo entender a nossa conversa aqui. Tá? Tem muito parlamentar em Brasília. Uma vez a CBN me abriu um espaço ao vivo para falar do Pedrinho Abrão, se deu mal. Tá? Que eu falei como foi a corrupção do Castanhão, todinho ao vivo, em Rede Nacional, e ministro Gustavo Krause, Pedrinho Abrão, ninguém me ameaçou de processar.
Então o que acontece? O que é comum? Você é um péssimo empresário, ou banqueiro, sei lá o que for. Eu sou um deputado federal. Eu chego a você e fazemos um acerto. E eu chego ao governo da República e falo o seguinte: olha, eu voto tudo com você dentro da Câmara, mas o empresário ou banqueiro Jair, você não se mete com ele. E está resolvida a parada. Então essa história para fazer uma reforma, o governo aprova tudo o que ele quer. Medidas altamente impopulares para a população, como a CPMF, contribuição previdenciária de servidor inativo, etc. Por que não aprova isso contra banqueiro? Não aprova porque não quer, Xará. Isso é embuste, isso é demagogia. É para enganar a população que está buscando alguma coisa e joga a culpa no Congresso. Eu vou, qualquer proposta decente de FHC, eu voto com ele. Mas até agora eu não vi nenhuma proposta decente chegar na Câmara. Em consequência, eu não pude votar com ele. Você acha que o presidente da República está desgastado perante a população? E junto ao Congresso Nacional, qual análise você faz hoje do Fernando Henrique Cardoso? Nós vivemos sob a égide do governo mais corrupto da história do Brasil. Eu botaria um ponto final aí. E a ele não interessa que nenhuma CPI seja instalada na Câmara dos Deputados, que algo seja apurado, que vai chegar nele, vai chegar no governo dele. Até diz que aquele dossiê Caiamã veio de fora. E foi para mostrar para o governo aqui o seguinte: vocês têm o rabo preso lá fora. Se não fizeram o que nós queremos agora, em janeiro, a gente vai denunciar isso e vocês vão cair igual o Collor de Mello. Isso que acontece, Xará. Não interessa apurar absolutamente nada. Eu, por exemplo, respondi um processo no Exército. Na época eu não sabia que poderia pedir o conselho de justificação, como capitão do Exército. E o ministro me acusou que eu poderia ter pedido o conselho, que seria uma maneira de eu provar minha inocência. O conselho foi instalado, graças a Deus fui absolvido por 9-4. E graças a Deus mesmo, caso contrário, se eu não tivesse tido a chance de ser processado, eu não teria como justificar a minha inocência. E eu acabaria sendo responsabilizado do quê? De ter um plano para destruir a Vila Militar, em 87, e também, né, a maneira de comprovar a minha inocência, tendo visto esse plano, e teria passado por mentiroso também, que a acusação básica foi essa, que eu estava mentindo. Eu pude provar a minha inocência. Então qualquer governo, eu acho, né, no caso de uma CPI, tem a tua chance de provar a tua inocência. Agora, como é que pode um ex-presidente de Banco Central falar que tem o direito de ficar calado? É um imoral, um sem vergonha. Ele tinha que ir lá e contar a verdade. Por que o medo da verdade? Eu não tenho medo da verdade, Xará. Pode perguntar o que você quiser para mim, eu não sei da minha vida particular. Público, particular, dentro de casa. Fora isso, eu abro qualquer coisa para você. Não tem problema. Agora, é um governo que não tem moral. Ele mesmo recomenda o chefe da Casa Civil a dizer ao Chico Lopes que não podia abrir a boca. Porque se ele abrir a boca, cai o governo. Ou você acha que só o banqueiro faturou nisso aí? Ao seu juízo, o que é que você acha do professor Chico Lopes? É um ladrão. Eu não posso falar outra coisa. Quer me processar, processe. Ainda bem que tem imunidade. Tá ok? Então, eu me escuso realmente da imunidade. Preciso dela. Caso contrário, eu estaria morto. E como é que eu não tenho dinheiro para contratar advogado para me defender, se fosse o caso? Eu ganho 5 mil líquido por mês. Tenho 30% de pensão alimentícia, 3.500 por mês. Eu estou reclamando do meu salário, não. Mas eu não teria como contratar advogado. Porque ou você contrata advogado de nome, como o Chico Lopes contratou, não sei a peso do quê, de dólar, com toda certeza, ou você não tem advogado. Você quer ver? Na CPI do narcotráfico, entrei lá sem querer nela. Estava uma sessão secreta. Estava ouvindo aquele coronel que estaria envolvido ali, que teria colocado a mala aqui no avião para ir para fora. Estava lá, quando logo cheguei, o Turminha deu um tapa na mesa, né? Perguntou para ele: qual é o brigadeiro que o senhor está escondendo? Acabou ali o depoimento do coronel. O Turminha não pode fazer aquilo. É falta de caráter. Falta de caráter. E daí o Moroni Toga perguntou: por que você não veio com advogado? Ele falou: eu não veio com advogado porque não tenho como contratar advogado. Não estou defendendo o coronel, não. Mas o Chico Lopes é também diferente. Ninguém deu tapa na mesa para o Chico Lopes abrir a boca. Daí o coronel puxou o contra-cheque dele, R$3.500 por mês, 5 filhos. Não estou defendendo o coronel, por favor. Não, o coronel da Aeronáutica não tem como contratar um advogado para defendê-lo. Agora, ele é tratado como bandido, chega lá pré-julgado. Você não acha que a CPI tem esse papel e às vezes até confunde o papel da CPI quando vai alguém depor no Congresso Nacional? O problema é o seguinte, Xará. Tapa na mesa, querer até ir para porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável se a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Você pega o irmão do Jabes Rabelo, 15 quilos de cocaína no lombo, e acha que ele tem que ser tratado com dignidade. E nós aqui, torturados, né,
preocupados se nossos filhos estão sendo aliciados por tráfico nas escolas. Pô. Isso é democracia, o pessoal chama de democracia. Essa porcaria que a gente vive hoje em dia é que esse pessoal lá de cima chama de democracia. Você tem saudade do regime militar? Quem tem é o povo, não pelo regime em si. Se tinha mais dignidade naquela época. Hoje em dia você vê colega de esquerda falar, nem no regime militar acontecia isso. No regime militar se roubava 10% na Embaixada da França. Hoje se rouba 90%. Um presidente do Banco Central fala que não vai falar da conta de 1.600.000 lá fora. Você acha que o papel do Banco Central está bem elaborado, está bem distribuído? É um pouco mais do que independente, Xará. Olha, se tua esposa, não sei se você é casado, tá? Mas, por exemplo, tua companheira vai fazer um gasto que envolve quase toda a tua renda mensal, ela vai te procurar, ô Jair, eu posso comprar essa geladeira? Ou ela compra, faz o crediário e você que se exploda? Não é assim. Aquelas compras e vendas de dólar lá dentro, dado ao vulto, teria que ser comunicado ao presidente do Banco Central ou ao presidente da República. Se eles falam que não sabiam de nada, por que não demite toda a diretoria? Você tem que dar uma bronca na tua casa se tua esposa fizer isso aí. Conversar com ela numa boa, olha, não pode fazer assim. A gente vai quebrar, vai tornar inadimplente. Você acha que o ministro Malan era um marido traído? Que é nada, ele sabe de tudo. Ele sabe, bobos somos nós aqui que estamos pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Que o dinheiro vai pro ralo, vai pra sacanagem. Você, para reformar um emissário aqui, 30 milhões, tu pega dinheiro lá fora. O dinheiro que entra aqui só vai pro ralo. Agora, se vai para pagar juros da dívida externa, para banqueiro, tá na cara que a cúpula, a elite brasileira, aplica lá fora. Não é uma desobediência civil que o senhor está... eu prego sobrevivência. Sobrevivência. Se você for pagar tudo o que o governo pede para você, você não sobrevive. Porque logo que você precisar de um médico, você não tendo dinheiro, você vai para a rede pública, daí você vai morrer na rede pública. Agora, a questão do Banco Central, o senhor acha que o papel hoje do Banco Central está bem elaborado? Você acha que o Banco Central realmente está ali para valorizar a moeda nacional? De qual papel que você vê para o Banco Central? Qual seria o melhor papel para o Banco Central? Xará, o melhor papel é pessoas honestas para comandar esse país. Começa por aí. Só isso, mais nada, só honestidade. Por exemplo, a pessoa reclama, Lula e FHC. Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Agora, não adianta você botar numa pessoa cultíssima como é FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada nunca na vida. Então, falta honestidade. Você não precisa de lei para dizer que você não pode dar um tiro na minha cara. Você sabe que você não pode dar um tiro na minha cara. Não precisa de lei para definir isso aí. A questão do Banco Central é decência, é vergonha na cara, é patriotismo, coisa que não existe nesse país. Eu tenho um projetinho, entre vários, né, mas um simples, que o Jornal Dia publicou, que obriga quem não está fardado por ocasião do hasteamento, o arreamento da bandeira, colocar a mão direita ao peito. O Jornal Dia faz uma baita de uma matéria me dizendo que eu sou o dono do mico do mês. Numa crise de nacionalismo, o deputado Jair Bolsonaro quer obrigar a botar a mão direita ao peito, etc. Todo mundo faz isso. É uma maneira de você não ficar sentado. Você acha que essa palavra cidadania está um pouco, vamos chamar assim, não tão bem aceita, não tão bem entendida pela sociedade? Mas que cidadania, Xará? O governo criou uma Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que eu prefiro chamar Secretaria Nacional do Direito à Vagabundagem. Botou lá José Gregory. Esse pessoal só vê direitos de marginais, de malandros. O Gregory, né, agora ele parou, queria uma indenização aos familiares dos 111 mortos em Carandiru. E as centenas ou milhares de viúvas e de órfãos que 111 fez ao longo de sua vida de criminalidade, o que reservar para eles? Nada. Completamente distorcido. E em nome dos direitos humanos, chega uma coisa muito mais grave agora. Tony Blair acabou de dizer nas barbas de FHC, ou melhor, na cara dele, porque ele não tem barba, que os direitos humanos são mais importantes do que a soberania nacional, para justificar a invasão da Iugoslávia. E no futuro, para justificar a independência das nações indígenas nesse país. Quando você falou de direitos humanos, o que é que você acha do ministro Renan Calheiros quando, de uma maneira ou de outra, favoreceu aos sequestradores de Abílio Diniz? É vergonha, Xará. Vai ministro visitar sequestrador, a bancada do PT, um senador Suplicy visitar sequestrador, numa época que estava sequestrado aí o Washington, o irmão do Zezé de Camargo. Uma vergonha! O pessoal dizendo que o sequestro foi político. Então eu tenho direito de meter o revólver na tua cara nas pós-eleições e falar que era uma graninha para minha campanha. É a mesma coisa. E alegaram que era para financiar a guerrilha em El Salvador.
Se tivesse sucesso isso, supõe que seja para isso, eu acho que não era, que tinha um brasileiro, um Raimundo no meio, e duvido que o Raimundo vai querer assaltar alguém por aí, ou sequestrar, para sequestrar a guerrilha lá fora, ele pode até sequestrar para a cachaça dele, mas para a guerrilha lá fora, imagine se fosse verdade e esse dinheiro fosse para El Salvador. Quantos inocentes não morreriam com o dinheiro, né, que teria sido comprado com essa grana, armamento e munição? E que poder temos nós de colaborar, né, desta maneira, em nome de direitos humanos, para financiar uma guerrilha lá fora? Que negócio é esse, cara? Isso é uma vergonha, uma deturpação completa. E aí você entra na segurança pública. Você, por exemplo, nunca ouviu dizer por aí que a bala perdida saiu do marginal, sempre da PM. Você nunca ouviu dizer por aí que a PM foi recebida com bala ao entrar no morro. Nunca, sempre a PM entra atirando. O que é que você acha? Você tocou em PM, o que é que você acha do governador Antônio Garotinho ter subido ao morro e pedido desculpa à população, como chamam de comunidade, né, pedindo desculpa à comunidade daquele morro por a polícia ter agido sem autorização a invadir o morro? No meu entender, estaria certo se a população colaborasse no combate ao crime organizado. A partir do momento que ele não colabora, eu pouco tenho conversado com o Garotinho, mas acho que eu não faria o que ele fez. Com toda a tranquilidade do mundo. Como é que você está vendo essa questão da segurança do Rio de Janeiro? Olha, você tem que prestigiar o policial militar. O policial militar é tratado como bandido por aí. Sempre ele é o culpado. Você quer ver? É coisa no governo anterior. Agora, por enquanto não aconteceu, com toda certeza, com o coronel Quintal não vai acontecer isso daí. Qualquer problema, né, contato, qualquer problema, onde o policial militar passasse a ser notícia da imprensa. Não interessa o resultado do conselho. Ele ia para fora. Eu tenho, por exemplo, o caso de um sargento Laudelino, do batalhão lá de Niterói. Eu investiguei tudo o que eu pude no tocante à vida dele. Documentado. Ele foi absolvido no conselho por 3-0, né, da acusação de ter matado um tenente, o tenente Areias. 3-0. Bem, primeira coisa, foi absolvido pelo conselho. Você tem que dar um crédito para ele. Outra, entre os testemunhas do conselho, um sargento ferido naquele episódio. Foi favorável a ele, que o Laudelino tinha razão. Ele não atirou no tenente. Bem, é feita uma balística. 6 meses depois, pega uma arma do sargento. Se ele tivesse matado alguém, ele teria sumido com aquela arma. A bala fica perdida por 2 meses no ICE. Daí dizem que é dele. Ele não tem R$3.000 para pagar uma nova balística. Uma outra 380, apreendida naquele caso, não é feita a balística. O Estado não faz a balística. O Estado não defende os seus homens. Ou não procura a verdade. Conselho 3-0. Todo mundo favorável a ele. Comunidade, onde ele mora numa favela. Chega aqui, por ter tido repercussão na imprensa, Coronel Dorazil, junto com o Leonardo, né, resolve optar pela sua exclusão. É demitido. O que você quer que o homem desse pense? O que você quer que seus companheiros pensem? Você acha que o sargento matou um tenente? Deu um tiro na nuca do tenente? Quando ele é recebido a bala, há troca de tiro, há feridos. O que você quer que o policial... Você desestimula um bom policial a cumprir o seu papel. Mas, deputado, por que esse desgaste tão grande dos PM? Tem muito policial vamos militar, lá. muita gente boa. Eu, por exemplo, o que acontece? Eu respeito a polícia militar e acho, até eu acho que não pode a polícia me dar segurança a você que está em casa ganhando R$300, R$400, deixando sua família no morro. Eu acho que o governo tem que repensar urgentemente e tratar melhor esses policiais que, enquanto nós estamos em casa com os nossos filhos, com a nossa família, os policiais estão subindo realmente morro em áreas realmente não tão favorecidas e disputando com o bandido troca de bala. Eles com revólverzinho usado enferrujado e os bandidos extremamente bem armados. Eu sou extremamente favorável que haja um salário e trate os policiais militares com muito mais respeito, e até mesmo os policiais civis. Agora, o senhor não acha que há um desgaste muito grande da corporação, quer dizer, do militar, do soldado, da polícia militar em especial? Eu já ouvi até, deputado, dizer assim, olha, eu prefiro ser abordado pelo bandido do que pela polícia. Tendo em vista uma alta propaganda que existe, massiva, né, contra o policial militar. Você tem razão, o salário é importante. Tanto é que você não vê alterações na Polícia Militar do Distrito Federal. O jovem policial ganha em torno de R$1.300 por mês. E ele cuida da vida dele. Ele tem suas horas de folga. Eu não vejo crime nenhum, elemento na hora de folga é dirigir um táxi, cuidar da vida dele. Tem que fazer isso mesmo, tem que se virar, tem que correr atrás. Não vai ficar esperando aquilo a vida toda. Agora, por que chegou a esse nível na maioria dos estados do Brasil? Porque eles usam o regulamento disciplinar, né, para subjugar o subordinado. Ele não pode abrir a boca para nada. Você vê algum general
que tenha dado qualquer declaração contra ou a favor do Ministério, contra ou a favor. O Ministério da Defesa, não. Agora, particularmente, muitos conversam comigo, a grande maioria esmagadora é contra. Você não dá chance dele falar. Aqui, você já viu algum policial militar da ativa falando alguma coisa, a não ser que esteja autorizado para falar, do comando para falar sobre aquilo, também não. Então, se prevalecem do regulamento disciplinar, os governadores se prevalecem para subjugar. Porque se qualquer negócio que o soldado faça é rua. É 30 dias de cadeia, mais 30, mais 30, mais 30. E por aí afora, conselho de disciplina. E vai para a rua. Vai para a rua. E você sabe que ex-PM não tem espaço em lugar nenhum para fazer nada. Ele é um elemento completamente alijado. Então, falta consideração, falta respeito. E a nossa guarda municipal também vai por aí um dia, que eles ganham metade do que o PM ganha. Um dia vai acabar indo por aí. Você acha que a questão do salário é fundamental também? Não há dúvida que é fundamental. Não há dúvida. É você com necessidade em casa, você, uma patrulha na rua, sabendo que a tua mulher lá, se tem geladeira em casa, abre a mesma e não acha um ovo lá dentro para dar para o teu filho, isso é revoltante. E você vê nos jornais que o FHC está tentando abafar a CPI do sistema financeiro. Ah, só foi 1 bilhão para o Banco Marco, é muito pouco isso aí. Aí você fica revoltado. É corrupção em tudo quanto é lugar, é só sacanagem. Que exemplo se tem nesse país para você ser honesto? Me diga um exemplo de uma autoridade lá do Planalto, seria um bom local de teste de bomba nuclear, que eu sou favorável que o Brasil tenha um dia, tá? Que exemplo você tem para você ser honesto, você ser decente, você cumprir as leis, você respeitar, você botar a mão no peito enquanto estiver tendo a tua bandeira nacional? Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia, Não funciona, e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Agora, não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E aonde só no Carnaval de São Paulo, em 20 anos de regime militar, só no Carnaval de São Paulo, o último morreu mais de 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né, deputado? Mas para a elite, interessa essa democracia que está aí. Eles estão se dando bem. Está tudo bem com eles, pô. Eles estão deitando e rolando. Você vê agora, o deputado Mussa Demes acaba de apresentar uma proposta. Escuta aí, xará. Elevando a alíquota do imposto de renda para 40%. Eu pergunto numa boa, ele vive do salário dele? Eu não sei se ele tem renda por fora. Né? Não quero que todo mundo seja pobre, não sei. Mas ele vive do salário dele? No meu caso particular, 40% de imposto de renda, suponha. 30% de pensão alimentícia. Está passando para 25% de contribuição previdenciária. Está sobrando 5% para mim. Então o que acontece? Um parlamentar dessa situação, ele fica propenso a aceitar carinhos do governo federal. O empresário, amordaçado dessa maneira, ele vai partir para quê? Para a sonegação. Deputado, o senhor disse que fecharia o Congresso Nacional, o Congresso Nacional não serve absolutamente para nada. Eu vou fazer uma pergunta que certamente a população deve estar se fazendo e está querendo fazer ao senhor. Por que o senhor está no Congresso Nacional? Eu estou no Congresso por quê? Para não chegar um mau caráter no meu lugar. Eles podem confiar em mim. Pode confiar em mim, o meu voto é de vocês. Por exemplo, essa vale a pena, xará. Eu encaminhei umas 500 casas aqui no Rio de Janeiro para o pessoal que pediu para mim votar contra a CPMF. Apesar da pressão do governo, ele não me pressiona mais, né? Perdeu a paciência já. Então eu mandei as 500 casas com a relação dos parlamentares que votaram favorável à CPMF. Sabe o que o deputado Iédio Rosa, do PMDB, cuja base São Pedro da Aldeia fez? Pegou aquela cartinha minha, fez uma montagem e escreveu embaixo de próprio punho. Para todos os deputados, vejam, né, a ética como deputado Jair Bolsonaro se conduz na política. Eu sou ético, porque eu divulguei o voto dele. Dele não, de todos que votaram favorável. Não tem mistério, você, o eleitor, tem que saber como é meu voto em Brasília, para ele ver se vai votar em mim ou não. Esse pessoal diz por aí, né? Outra, seria muito bom que o pessoal de São Pedro da Aldeia, a partir de julho, quando começar a cobrar a CPMF, puxar o extrato bancário e ver lá, 15 mil reais para a CPMF, vai cobrar o Iédio Rosa, porque a saúde continua uma porcaria, ou melhor, cada vez pior. Usaram o Jatene para aprovar a CPMF, depois deram pé na retaguarda dele. Esse discurso assim, tão veemente, tão radical, o senhor está preparando algum discurso para uma eleição majoritária no Rio de Janeiro? Que é isso? O senhor é candidato a prefeito pelo Você não seu sabe partido. qual é o tráfico de influência, qual é a armação para você conseguir uma legenda. Partido pequeno vende a legenda do partido majoritário para prefeito aqui, 1 milhão, 2 milhões. Ele pode até me usar, vamos dizer, eu não vou ser usado, né? Me usar
vamos supor que bata 5% de pesquisa. Na reta final, o pessoal dá uma rasteira, vende para o partido majoritário, que tem dinheiro, que tem recurso. Ninguém sabe de onde, né? Por exemplo, Ceci Cunha, 2 milhões de reais, ela havia pego do candidato a governador lá, e depois decidiu não vir mais candidata a vice-governadora, via deputada federal. Então o pessoal fala isso na Câmara, etc., é tido como santa, porque foi assassinado pelo Talvani Albuquerque, mas ninguém pergunta como o candidato a governador arranjou 2 milhões para dar para ela. Então isso é uma palhaçada, Xará. Hoje em dia, no Brasil, tudo é uma palhaçada. Você não pode acreditar em absolutamente nada. O senhor, para encerrar o programa, nós estamos chegando ao final, o senhor tem esperança, o senhor tem futuro, o senhor imagina, o senhor vê o Brasil em um lugar melhor, o senhor acredita nesse país? De que maneira o senhor enxerga o Brasil de todos nós? Só com crise, né? Não é com crise que cresce, essa palhaçada que tiver na imprensa por aí, né? Que a propaganda paga do governo, com o dinheiro de você, contribuinte. Só com uma crise seríssima. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo, né? Não eu marginal, marginais outros junto comigo, fico feliz. Fora isso, vamos ficando não vamos chegar a lugar nenhum. E a cúpula está aí, todo mundo viajando para o exterior com um salário de 5 mil reais líquido por mês. Eu não consigo nem ir para o Paraguai, Xará, com o meu salário, não dá. Tá ok? E o pessoal continua viajando, Ilhas Caiamãs, aplica aqui, bolsa, banco, etc. E está tudo muito bem. Não vamos apurar nada, que vão chegar na gente mesmo. O senhor acha que o exercício da democracia é uma besteira? Faliu aqui no Brasil, faliu. A democracia é excelente, mas com democratas honestos. Qual o juízo que o senhor faz do presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton? Poxa, eu queria ser americano. Ele praticamente já ganhou a Amazônia para ele. Ele é o homem que está pensando no bem-estar do seu povo. Eu queria ser americano. Tá certo? Eu estou aqui no Brasil, estou aqui sofrendo. Já perdemos a Amazônia, Xará. Sabia disso? Já perdemos a Amazônia. Agora com a criação do Ministério da Defesa, não contra o Elcio Alves. Mas como eu falei no começo aqui, que os direitos humanos são mais importantes que a soberania nacional, o próximo ministro da Defesa será um tal de José Gregory, aquele cidadão popo, né? Aquela peça. Eu costumava dizer na época que o Sérgio Mota tinha mais estrume na barriga do que Sérgio Mota, mais estrume na cabeça do que Sérgio Mota na barriga. Tá? E no futuro vai ser isso daí. Vai começar o tráfico de influência no meio das Forças Armadas. Promove esse coronel aqui da General porque ele é da Bahia. Então, aí não aquele, porque aquele é paulista. Essa campanha do governo do Estado de desarme-se, o senhor acha que isso é besteira? Hipocrisia! O senhor acha que tem que se armar mesmo, porque o Brasil só muda com arma? Se queres a paz, prepare-se para a guerra. Pinochet só está preso lá porque o Chile não tem bomba atômica. Só por causa disso, mais nada. O cidadão honesto tem que se armar. Eu ando armado, eu estou armado aqui. Pode me render por aí e matar, é outra história. Mas se der mole, eu vou atirar e atirar para matar. Honestos, armem-se. Isso é uma hipocrisia, desarmar-se. É uma grande hipocrisia. E vão tomar a nossa Amazônia um dia, por quê? Vai reagir como? Não temos mais Forças Armadas. Nós estamos chegando ao final do programa, deputado. Qual a mensagem que o senhor deixa, por exemplo, para jovens de 16, 17, crianças igual os seus filhos? Qual a mensagem que o senhor deixa agora? É difícil, né? É difícil porque eu vou ter esse programa aqui, tá certo? E mais outro órgão de imprensa dá espaço para pessoas que pensam como eu. E tem bastante gente que pensa como eu. Mas vamos aguardar um pouco mais, acreditar em Deus, né? Não ser ateu como esse governo que está aí, acreditar em Deus. E se um dia vier a acontecer, vamos combater o bom combate. Tá? Não aquilo que os estudantes fizeram no passado, combater o regime militar. Que aqueles que empurraram os estudantes para combater o regime militar, está todo mundo em Brasília. Está todo mundo lá se dando bem, ou no Congresso, ou no Judiciário, ou no Executivo, todo mundo se dando bem. Eles falavam em dividir rendas, repartir riqueza, tá todos eles muito mais ricos do que o pessoal que na época administrava esse país. Eu não tenho muita esperança para dar, a não ser que nós acreditemos em Deus e esperemos uma oportunidade, no meu entender, para quem sabe aí mudar esse país, o que eu acho muito difícil. O senhor tem 30 segundos para fazer suas considerações finais e obrigado por o senhor estar aqui. Muito obrigado aí, agradeço a oportunidade. A única regra que não tem exceção é aquela que todo Jair é gente fina. Okay? Eu continuo fazendo o meu trabalho em Brasília, né? Vocês podem não gostar de mim, mas eu sou uma pessoa sincera. Tá? Tenho minhas posições, vou continuar defendendo e peço a Deus para que realmente eu esteja no caminho certo. Tá? A gente buscar um Brasil melhor para todo mundo. Gente, estou indo embora, acabou a câmera aberta, que pena, né? Mas amanhã, segunda-feira, você tem um encontro marcado aqui na Band com a Cara do Rio. 12h30, o nosso programa, o Programa do Rio, o programa que tem a Cara do Rio, aqui na Band.
a emissora que tem a cara do Rio tem também um programa com a cara do Rio. Vamos lá, gente. Tchau.